Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio Paternidade. Eu, Vitor Bruno, estou aqui com Wesley Moura. Ativar a paternidade. Vamos lá. E mais um episódio profundo, né, meu irmão? Da gente falar coisas sensíveis, porém profundas e altas sobre paternidade, hombridade e masculinidade. Esse assunto tão especial, tão importante, tão específico, que muitos querem destruir, né? A família por causa da figura do pai, que é uma figura reguladora ali. E a gente tem visto isso, a gente não vai se calar, né, Weslão? Não tem como. Vamos nessa, meu irmão. Vamos começar falando do que é mais polêmico. Crianças crescendo sem os pais. Weslão, eu sei que isso é grande no nosso país, né? Mais do que a gente imagina. Então vamos aos números. Meu irmão, você falou aqui em off que no ano passado foram quantas mil pessoas mesmo que nasceram ou que não tem o nome do pai na identidade? Como é que é aí? Cara, 172 mil, quase 173 mil crianças que nascem sem o registro do pai no documento. Uau. Só o nome da mãe. E muitas vezes os avós também. O nome dos avós. Os avós registram os netos como sendo filho deles. Uau. Então isso é uma realidade, né? Em 2023, esse foi o número. Em 2024, 162 mil. E vem aumentando. Isso vem aumentando bastante. E isso são os registrados. Se você for filtrar mesmo, se a gente conseguisse ter acesso a todos os casos de abandono paterno, aí, cara, aí abissal, é pandêmico. É pandêmico, porque a maior raiva é o cara fazer isso intencionalmente, né? Não estou colocando aqui nem a questão do motivo pela gravidez, mas o abandono mesmo, né? O cara sabendo que tem um filho, sabendo que alguém está grávido dele, essa pessoa decide abandonar, a pessoa decide. É decisão, e nunca vai atrás do filho, cara, e não tem a hombridade, as possibilidades, ou seja, são muitas coisas, né? Mas o que talvez seja, cara, a principal disfunção nesses caras é a irresponsabilidade, imaturidade, infantilidade. O que é, cara, será assim? Eu sei que tem muitos fatores, né? Mas vamos tentar aqui elocubrar alguns, né? Eu vou chutar na primeira a irresponsabilidade, ou seja, pessoas inconsequentes, né? Ou que cresceram em lares inconsequentes. O cara engravida alguém, não assume nada, ou seja, já fez ali de forma errada, né? Não era dentro de um casamento, dentro de algo seguro, mas o que você acha, cara? O que a gente pode levantar aí para raquetar nesse assunto aí, bicho? Vitão, eu diria que é o seguinte, se a gente for achar um culpado, a gente vai chegar lá em Adão. E de fato, esse comportamento nasceu em Adão. Eu sou cristão, creio na Bíblia, creio na palavra de Deus como regra, né, de fé. E acredito que quando Deus deu a missão para o casal, né, para poder habitar, né, ele deu isso diretamente para Adão. A ordem de não provar do fruto foi para ele. Tanto é que quando Deus, depois da queda, que Deus procura, ele não procura a Eva, ele procura por Adão. Você pode conferir em Gênesis, está dizendo isso. E eles se escondem, porque ficaram com medo e com vergonha. Então Deus pergunta para eles assim, por que você se escondeu, né? Por que você se cobriu? Porque eu fiquei com vergonha porque eu estava nu. Mas quem foi que disse que você está nu? Quem foi que te abriu os olhos e revelou que aquilo que eu criei é imoral ao ponto de você não apresentar para mim? Então você se omitiu, né? Adão, muito provavelmente, eu não sou teólogo nem nada, mas eu tenho uma interpretação de que ele estava exatamente do lado de Eva quando teve a queda, né? Então acho que desde o Éden, trazendo para um campo mais para essa explicação, eu acredito que existe um comportamento do homem de se omitir. Tanto é que quando Deus confronta ele coloca a culpa na mulher. Ele coloca a culpa nela, mas foi essa mulher que você me deu. Ou seja, ele colocou a culpa na mulher e em Deus ao mesmo tempo.
Foi essa mulher que você me deu. Ou seja, a culpa é sua, né? Ou seja, se você não tivesse me dado essa mulher, não teria acontecido isso. Forte. Então ele coloca isso como uma questão. E os homens hoje têm dado continuidade a esse comportamento omisso. Entende? A pandemia veio para poder colocar uma lupa diante desse cenário. Né? O homem, historicamente, é omisso, cara. Entendeu? Com essa desculpa de que eu tenho que gastar horas fora de casa para trazer o pão para casa. Mentira. A pandemia provou que isso não é verdade. A pandemia revelou pais de verdade, homens com a intenção genuína de assumirem a sua paternidade, e revelou também o exato oposto. Né? Então, eu acredito que, diante desse cenário, a gente tem que reforçar os benefícios da paternidade e da não omissão. Uau, sensacional, cara. Eu tenho um amigo, vou falar o nome dele, que é Lucas, deve ter 800 milhões de Lucas, ninguém vai saber quem exatamente né, galera? E esse Lucas, ele, em determinado momento, falou pra mim que tinha vontade de conhecer o pai. Ele era um desses que não tinha o nome do pai no registro ali dele, né? E ele falou, rapaz, esses dias me deu uma vontade de conhecer meu pai. Aí o cara vai falar isso pra mim, né, irmão? Eu falei, nossa, vai arregaçar, bora, vou atrás desse cara. E a gente começou a tentar achar pistas. A mãe não queria falar, né? Quem que era o nome do cara, ela não queria falar nem o nome do pai. Não é? Ela nunca quis falar pra ele o nome do pai. E ele forçou tanto, que ela acabou contando o nome, né? Só falou isso, mais nada. E depois ele foi descobriu onde que o cara, mais ou menos a região que o cara morava, aqui em Goiânia. E ele foi atrás, cara. Começou a bater de porta em porta, uma coisa assim. Resumo, descobriu. Chegou, bateu na porta dele e saiu uma mulher lá, né? Ele falou assim, o fulano tá aqui? Ela falou assim, quem quer falar com ele? E ele ficou meio assim, não sabia o que falar, né? Eu sou filho, né? Alguma coisa. Ele ia falar assim, a hora que ele ia falar, porque eu sou o cara apareceu lá atrás, o pai dele. Ele falou assim, eu sei quem você é. O pai falou assim, eu sei quem você é. Você é o Lucas, né? Sou. E aí, ficou aquela cena paralisada, cara. Os dois com medo. Parece um filme, né? Parece um filme. Um com um lado, um de um lado, com medo, o filho de cá, com medo do pai achar que ele tinha ido lá por causa de dinheiro ou para reivindicar alguma coisa. E o pai ali, do outro lado, também com medo do que o filho fosse agredir ou fazer alguma coisa, né? E tal. Resumo da história. Ele já chegou de cara falando, olha, eu não vim aqui por causa de dinheiro, eu não vim aqui por nada, eu vim aqui te pedir perdão pelo que você fez comigo e com a minha família. Por ter abandonado o nosso lar. Ele pediu perdão. Ele já foi, o filho que o pai fez. O filho foi liberar um perdão. Eu vim aqui te liberar um perdão. Eu vim aqui te liberar um perdão. Desculpa, ele falou assim, eu vim aqui te perdoar pelo que você fez. Pelo que você teve, abandonou nossa família, minha mãe e tal. E aí o pai chamou ele pra dentro e tudo, e falou a mesma coisa, e falou esse outro lado, né? Falou assim, eu quero te pedir perdão também, porque eu tinha medo de procurar vocês. Depois que eu caí a ficha, né? Eu falei, nossa, eu abandonei uma família e tal. Ele tinha medo de voltar ou ir buscar atrás e os filhos se revoltarem, partir pra cima dele. Então, a gente percebeu esses dois lados, assim, né? Um de um lado com medo de ir atrás e o cara rejeitar de novo, né? Ou seja, não, rapaz, quem é você? Sai daqui, não sei o quê. Mas o pai também tinha o medo ali de aproximar. E você que está ouvindo, talvez você é um pai que abandonou sua família. Eu quero aqui, de fato, te fazer um convite. Mergulhe nesse assunto. Se você tem medo, está com medo de buscar a sua família, seus filhos, faz o teste, cara. Vai que os seus filhos querem te ver, muito provavelmente que sim. Mas como é que você vai saber se você não for atrás, né? Se você nunca pensou nisso, eu quero te desafiar a pensar nisso. Você é um homem que fez isso, né? Mas eu sei que, resumindo a história do Lucas, terminou tudo bem. Eles agora têm uma relação de pai e de filho, chamam o cara de pai. Pensa, o cara já tinha 20 anos, cara, foi atrás do pai, nunca tinha visto na vida. Né? E o pai, ao ver ele, já sabia quem era. Talvez, sei lá, stalkeava ele na internet. Não sei, porque a fisionomia parecia, não sei. Eu sei que o pai já bateu o olho e falou assim, eu sei quem você é o Lucas. Ele não falou meu filho, essa palavra. Poderia ter falado. Curaria muito mais o coração do Lucas. Falar assim, você é o Lucas, meu filho. E aqui vai uma outra coisa agora dos pais presentes que abandonam suas famílias, né? Mas não, que eu vejo muito assim, os pais não têm coragem de falar essa palavra, meu filho, cara.
por exemplo, você vai apresentar o seu filho para alguém. Esse aqui é o Nicolas, né? No caso do meu filho. Esse aqui é o Nicolas, meu filho. Toda vez eu falo, esse aqui é o Nicolas, meu filho. Essa palavra, esse aqui é o meu filho, Nicolas. Essa palavra é muito forte. Essa palavra, ela libera no coração da criança uma segurança muito grande. Eu tenho um pai que me chama de meu. Olha que loucura. Porque Deus fez isso com o filho dele. Quando apareceu ali na ocasião do Rio Jordão e Jesus estava sendo batizado, apareceu a voz do Senhor e falou assim: este é o meu filho amado. A quem tenho prazer. Tenho alegria, que me dá muita alegria. E eu falo isso, Nicolas, você me dá muita alegria, você é o meu filho. Mas falar isso não só pro filho, mas falar para todo mundo ouvir: esse é o meu filho. Porque tem gente que vai apresentar o filho e fala assim: esse menino aqui é o fulano de tal. Esse menino ali é o ciclano de tal. Essa menina ali é o fulano de tal. Mas não fala essa palavra meu filho ou minha filha, cara. Isso tem um poder muito grande. Né? Então, assim, nós estamos aqui levantando hipóteses sobre esse negócio do abandono. Tem muitas coisas, né? Pais que são presos, pais que morrem, enfim. Tem outro dado interessante da gente falar, né, Weslão? Que é a questão dos presídios do Brasil. Né? Inclusive, tem até um psiquiatra que eu gosto muito, que fez ele levantou esse percentual de presos que não conhecem os pais, né? Dos 100% dos presos homens no Brasil hoje, 85% deles não conheceram o pai. Não conheceram o pai. Não tiveram a figura do pai. Os outros 15% não têm um bom relacionamento com o pai. Uau! Eu vou dizer que todo mundo que não conhece o pai vai virar um bandido? Não. Eu estou falando que todo mundo que tem um péssimo relacionamento com o pai vai ser bandido? Não. Mas estou falando que todo bandido, lá no fundo, tem alguma questão que envolva paternidade, né? Mal resolvido ou alguma coisa semelhante. Então a gente vai vendo que esse negócio é maior. Eu sei que você também tem uma história assim sobre isso, mas eu queria que você falasse mais sobre aquela questão da importância do pai na vida do filho, assim, no quesito do lastro que ele deixa, né? O legado que ele deixa. Você até tem um livro que parece que fala dos pais, dos influencers, dos grandes nomes, né? Como é que é isso aí, Weslão? Então, na verdade, eu fiz, como eu sou analista comportamental, estudando algumas técnicas, né, de grupo. Um dia eu tive uma ideia. A psicologia trata de um outro nome que eu não vou lembrar agora, mas eu dei uma folha branca para cada aluno que estava um dia na sala, uma caneta, e falei: olha, passa uma linha no meio. E você pode fazer isso aí também, você que está assistindo a gente agora também, faz esse teste aí também. Pega uma folha branca, traça uma linha no meio. De um lado, você vai escrever desde a sua primeira memória, do seu bisavô, do seu avô, do lado do seu pai, e escreve: o vô fulano, o temperamento dele era mais irritado, era um homem bruto, um homem, né? Nasceu meu pai era um homem mais brando, mais calmo, nasceu eu. Aí você vai fazer o lado da sua mãe. O pai da minha mãe era um homem pacato, pacífico, o meu pai, aí faz do outro lado, a minha mãe se tornou assim, e aí você faz essas duas paralelas até chegar em você. E faz uma análise, medita. O que veio lá de trás, desde a sua primeira memória, até chegar em você. O que está em você disso? O que é positivo, o que não é? Sei lá, eu chamo muito mal e porcamente de árvore genealógica das emoções aí. E aí você pode filtrar. Quando eu fiz isso, eu falei: cara, eu não quero nem uma vírgula me parecer com os meus bisavós, cara. Eu não quero fazer nada do que eles fizeram. Uau. Entendeu? Porque eu quero ressignificar. O que acontece é que tem um livro, você falou do livro, é um livro que chama Pais que Mudaram o Mundo. É o pai do Gandhi, o pai de Albert Einstein, pai do Jimmy Carter, o pai do Abraham Lincoln, o pai criou a lâmpada, da Thomas Edison, da energia elétrica, enfim. Que legal, cara. Tem os pais dos grandes nomes da política, da ciência, né, da psicologia, da psiquiatria. Como que esses pais foram destinadores? Você tocou num assunto que eu acho interessante. Não é
não é porque teve uma infância disfuncional que você tem que ser também. Não é uma regra isso. Eu gosto muito de uma história antiga que diz que tinha 2 irmãos, filho de um péssimo pai, e um dia se tornou um empresário muito bem sucedido, e o outro um capacho, um empregado muito medíocre, assim, que não conseguiu vencer, viciado em drogas, foi preso algumas vezes. Aí um dia, entrevistando esse rapaz que não venceu na vida, falou: por que você tem uma vida tão medíocre? Por que você não conseguiu vencer? Ele falou: não, porque eu tive um pai que abusou de mim, que me batia demais, que me oprimia. E, paralelo a isso, entrevistaram o que foi bem sucedido. E perguntaram para ele: a quem você atribui ter tido tanto sucesso na vida e ter tido tanto... Não, porque eu tive um pai ruim, que abusava de mim. Ou seja, os dois tiveram a mesma história, a mesma criação, mas um pegou aquilo e usou como degrau para ressignificar. Uau. O outro ficou lambendo aquela ferida e não conseguiu vencer essas dores. Né? Então a gente vê isso, a gente vê uma sociedade cheia de dores, de feridas, que inclusive eu até anotei umas aqui, cara, se me permitir falar aqui. Vamos elencar aí pra galera. Baixa autoestima. Por onde a gente sai agora aqui, você vai ver pessoas com baixa autoestima. Você vai ver pessoas que até querem morrer, mas não tem coragem de se matar. De repente, você que está ouvindo a gente, de repente você é uma dessas pessoas. Eu fui uma pessoa assim até um tempo atrás. Dificuldade nos relacionamentos. Cara, nunca se viu tanta necessidade de acolher casais, famílias inteiras com problemas porque eles não conseguem se entender, simplesmente porque não conseguem. E aí, feminicídio. Cara, o cara não consegue ficar com a mulher, ele não admite um não e mata a mulher. Entendeu? Existe o contrário? Existe, mas fala a verdade, é muito mais, relação de números, muito mais difícil, né? Com certeza. Então, cara, problema de comportamento. Você vê que a pessoa não sabe se comportar, ela é exagerada demais, ou chora muito, ou grita muito, ou come muito, ou sempre é exagerado, descompensado. Baixo rendimento acadêmico, número de analfabetos funcionais, gente que não consegue se concentrar, que não consegue... Eu não quero nem entrar no assunto dos diagnósticos, né? Mas eu quero falar aqui de gente que não consegue... por disfunções, por maus comportamentos, excesso de pornografia, excesso de sexualidade, excesso de drogas, excesso de bebidas, enfim, são uma série de outros fatores. Impacto na saúde mental, cara, falta de confiança, vulnerabilidade emocional, desafio de identidade e, para mim, cara, um dos piores, que é a repetição dos padrões. Né? Meu pai foi alcoólatra, então eu acabei aprendendo com meu pai, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? A síndrome de Gabriela, né? Sim. É porque minha mãe fez tal coisa, e não é só o pai, né? Eu digo o pai, se a pessoa foi criada só pela mãe ou pela avó ou por qualquer outra pessoa, é porque obviamente o pai foi ausente, né? Ou porque morreu, ou foi uma fatalidade, ou porque ele realmente sumiu. Sim. Ou foi assumir outra família, enfim. Sim. Então a gente vê assim, se for cavucar isso aqui, cara, falar a verdade, a gente vai ficar falando só de problema e vai gerar um sofrimento muito desnecessário. A nossa proposta aqui é trazer esperança. Né? Trazer esperança para aquele que, como eu fui esse cara, esse Lucas aí que você falou. Eu fui esse cara que fui perseguir o meu pai. Qual é o nome do meu pai? Até um dia desse, cara. Tô com 42 anos. Até um dia desse eu não sabia qual era o nome do meu pai. Até que um dia eu confrontei minha mãe. Mãe, você tem que me falar, mãe. Já tô velho, já tô com quase 40 anos na época, né? Você tem que me dizer, ué. E ela, com muito custo, ela disse, mas não para mim. Ela disse para minha esposa. Uau. O nome do meu pai. Uau. Entendeu? Então, assim, só que ela carregava dores. Ela grávida de mim, ele batia nela. Ele levava comida da nossa casa para outras mulheres que ele se envolvia. Entendeu? Ele batia na minha mãe, grávida de mim. Deixava ela sangrando no chão. Então, ela não queria qualquer tipo de contato com essa história novamente. Uau. E aí eu questionei ela, falei assim, mãe,
talvez ele foi um péssimo marido, mas não quer dizer que ele seria um péssimo pai. Aí ela me explicou, né, a história. Eu falei, realmente, eu acho que não foi bom. Ela tentou, do jeito dela, me proteger. Então hoje eu posso entender isso de uma forma diferente. E é forte mais esse laço que você está falando, né, Eslão, de pessoas que não querem se parecer com os pais, porque tiveram, obviamente, um legado negativo, né, uma experiência ruim. Mas o outro lado também é muito lindo, né? Pais que se dedicaram, que romperam a bolha e foram bons referenciais e foram boas inspirações, os filhos repetem o comportamento e vai dando cada vez mais certo, né? Exemplo do meu pai também órfão de pai, né? Não sabia o nome do pai dele, não teve essa figura masculina, mas para mim até hoje uma excelente referência de pai. E obviamente eu quero repetir os bons ensinamentos dele, os bons padrões, os bons valores que ele deixou para nós, né? E isso a gente recebe os padrões negativos, igual você falou, as pessoas acabam repetindo inconscientemente. Ele não quer se parecer com o pai, com a parte ruim, mas acaba ficando intrínseco pela relação, porque ele viu, enfim, ele não quer bater de novo na mulher, mas quando ele casa, ele acaba fazendo o que o pai dele fazia com a mãe, né? Isso ficou ali, a pessoa não consegue se livrar dessas coisas, né? Então nós estamos aqui, né, para ajudar esses caras a se livrarem. Por exemplo, se vocês quiserem aprofundar mais isso, entre em contato com a gente aqui nos dados que está aqui abaixo do vídeo. E também uma outra coisa, vamos dar uma pausa aqui para falar da kombucha. Cara, eu tava tomando aqui, eu não sei, acho que não pegou essa parte aqui, coisa que você tava falando, Leslão. Eu não paro de beber kombucha, cara. Eu não sei parar, eu vou dar até um gole aqui, ó. Agora. Cara, isso aqui é céu na terra, irmão. Isso aqui eu vou te falar, viu? Nós estamos falando, senhoras e senhores, da kombucha Romar. Kombucha Romar, melhor não há. Ganhou, né, o prêmio aí recentemente, melhor kombucha do Brasil. Ganhou o prêmio. Entra lá no Instagram, pessoal, é @kombucha_romar, kombucha com K, tá, pessoal? Ganhou o prêmio recentemente, melhor kombucha do Brasil. E eu falei pro Rodrigo, que é o proprietário aqui da kombucha Romar, que vai ser a melhor kombucha do mundo. Não é Coca-Cola? Segure, porque a kombucha Romar chegou no mercado. E esse aqui é o meu sabor preferido, que é o de maracujá, capim, limão e mel. Já o qual? Frutas vermelhas e hibisco. Chique demais. Isso aqui é bom demais. Galera, você tá entendendo? Isso aqui é viciante. Kombucha Romar é tipo um probiótico, né? Orgânico. Limpa seu intestino, limpa seu organismo. Inclusive, a gente tá falando aqui de vício. Tem gente que era viciada em cerveja e deixou de ser viciado em cerveja porque começou a tomar a kombucha. Tem kombucha de levedura também, né? De cevada e tal. É maravilhoso, não tem álcool, mas ela vai tirar essa sua vontade de beber cerveja, galera. Incrível. Na verdade, você me apresentou a kombucha, você falou da kombucha para mim. E, coincidentemente, lá no Movimento Legendários, eu conheci o Rodrigão. Lá na Abraço montanha. Movimento Legendários. Exatamente. Tem feito um trabalho maravilhoso. Toda a turma, é muito legal mesmo. É isso aí. E lá na montanha, cara, eu falando da kombucha, porque eu falei aqui que por conta das disfuncionalidades, dos exageros da minha vida, eu cheguei à obesidade. E eu não tomo refrigerante hoje mais. É muito raro eu tomar um gole de refrigerante. Mas eu sinto necessidade de uma bebida com gás. Gasificada. E aí o Rodrigo estava lá, que é o proprietário da kombucha. Ele tocou no assunto da kombucha. Ele falou, você já ouviu falar da kombucha? Eu falei, cara, um amigo, que era você, me falou da kombucha. Ele falou, será que esse amigo aí é o Vitão? Cara, ele mesmo. Olha onde eu fui encontrar o cara que criou na montanha. Na montanha, cara. Abraço, Rodrigão. Rodrigão, você é diferenciado. Então, cara. Vida longa a kombucha Romar, por mais histórias de ressignificação. Inclusive, cara, eu acredito que eu tratava tão mal a minha vida que a alimentação se tornou uma afronta, uma desonra com Deus, sabe, cara? Eu já tinha desistido da vida, cheguei a 155 quilos. Bom. Eu fiz uma cirurgia bariátrica. E o refrigerante, cara, eu bebia, eu acho que 2 litros de refrigerante por dia, assim, de uma vez. E eu passava muito mal.
E aí, quando ele falou da kombucha, é uma bebida que se compara a um chá com gás. Que é, assim, não pode comparar com refrigerante isso aqui. Yes. Isso aqui é totalmente natural. Isso aqui tem me feito muito bem, inclusive. E aí, pessoal, você entra lá também no Instagram do Wesley Moura para ver paternidade e ver essa história que ele está contando aí da questão da superação da saúde e o que ele faz com a saúde hoje, né? O Wesley é um grande exemplo mesmo de superação nessa parte e de cuidado com a saúde. É um dos pilares que a gente quer encravar aqui, né? Que é você cuidar da sua saúde mental, sua saúde emocional, sua saúde física, tá? Para que você seja um pai, um marido, um homem completo para sua esposa, para sua família, para seus filhos, tá bom? Mas não, vamos partir aqui para o final, mas eu quero ainda falar de mais um tema antes da gente finalizar. Você falou aí de alguns aspectos que impactam, né, negativamente as famílias quando o pai é ausente ou disfuncional. E as pessoas entram em crise às vezes que cara, com muito custo, né? As pessoas conseguem se livrar de bloqueios, enfim, das coisas que eles passam. Mas eu queria que falasse assim, que a gente falasse um pouco mais dos projetos que a gente vai ter aqui no paternidade que pode ajudar. Por exemplo, você falou até de uma carta, cara, de um jogo de cartas. Como é que é esse lance aí o que é essa ideia? Fala aí, que a gente em breve vai estar lançando aí pra galera. Cara, esse jogo de cartas é o seguinte, como analista comportamental, muitas vezes as pessoas procuram a gente para poder se conhecer mais. Falam, por que eu ajo como eu ajo, né? Uhum. Qual é a minha linguagem de amor? Uhum. Muitas pessoas não sabem. Por exemplo, se você perguntar para o seu filho assim, escrever para ele, o que você prefere quando o seu pai chega em casa? Que ele chegue com um presente, um chocolate, um brinquedinho, ou ele te dê um abraço, ou que ele só sente do seu lado. O que você prefere? Eu prefiro que meu pai chegue e me dê um abraço, me levanta, me roda para cima, assim. Tem criança que quer isso, sente falta disso. Eu prefiro que meu pai me leve para uma praça para a gente sentar, ficar olhando a paisagem e a gente converse. Uhum. Então, ali, você vai filtrando que linguagem que seu filho se sente amado. Uau. Então a gente quer transformar isso num jogo de cartas, onde numa brincadeira o pai consiga identificar a linguagem de amor daquela criança. Uau. Ou grupos de igreja que lidam com criança, escolas que queiram entender por que a turma tem aquela característica, essa turma é mais agitada, essa turma é mais tranquila. Vamos entender como é que é a linguagem dessas crianças, né? Como que elas desejam ser entendidas, né? Então esse jogo traz essa proposta com as técnicas da análise comportamental, né, validadas aí pela análise comportamental para poder a gente saber abraçar melhor essa geração, né, cara? Não fizeram isso com a gente, né? Não fizeram isso com a gente quando a gente era criança. Então acho que é hora da gente ressignificar isso e entender que língua que eles estão falando, né? Lindo, porque tem coisas simples, né, Weslão, que a galera pode começar fazendo. Às vezes você também não sabe como reconectar, né? Paternidade, lembra? É tempo sempre de recomeçar na sua missão paternal. Então tem coisas simples, né? Igual chegar em casa, abraçar o filho, dar tempo de qualidade. Assim, são coisas simples que as pessoas podem começar a fazer, olhar nos olhos. Tem uma técnica legal que eu aprendi, que é a linguagem zero, né? Que é você chegar em casa, parar na frente do seu filho e ficar zero, ficar olhando para ele, olhando nos olhos, não falar nada e ficar demonstrando amor pelo olhar. Primeiro faz isso com a sua esposa, tio. Faz isso com a tua esposa, né? Chega lá na sua esposa, fica olhando para ela, bem nos olhos dela assim, demonstrando amor para ela. Amor, Suzy, tô olhando para você. Fica lá olhando, faça um olhar zero para ela primeiro. Isso vai ser muito impactante. Tem gente que nunca parou para olhar as pessoas nos olhos, né? Isso é maluco. Mas faça isso, depois faça isso com seus filhos, né? Sem falar nada, demonstra amor com o olhar. Só o olhar do pai, né, cara? Só o olhar da mãe para os filhos do pai. A gente tá falando aqui muito de paternidade, mas obviamente a mãe tem um papel muito fundamental, né? A gente não tá aqui desclassificando ninguém, só estamos falando da parte, um recorte, claro, né? Das disfunções paternais, que a mulher, coitada, acaba sendo sobrecarregada.
Mas, assim, né, voltando, o olhar do pai, né, Weslão, ele tem um poder, cara, ele tem uma penetração que pode ir até na alma, né, cara, um olhar que pode curar, né, só o pai parar ali e o filho perceber que o pai tá gastando segundos do tempo dele parando de olhar para uma tela, né, e olhando para os filhos. Eu mesmo tenho que cuidar de fazer isso, né, eu trabalho muito com celular, né, então meus filhos estão ali o tempo inteiro ao redor, pai, não sei o que, eu tenho que me policiar para parar de olhar para a tela e olhar para eles, mas um olhar intencionalmente focado neles, né, exclusivo para eles. Mas não, então assim, dos dados que a gente falou, de tudo que a gente está falando aqui, tem uma coisa que eu gostaria que a gente finalizasse, assim, para a gente falar no próximo episódio mais sobre isso. Existe uma corrente, eu até escrevi isso na minha monografia do seminário, que é o seguinte: existe uma corrente, tá, para destruir a figura do pai, para que lá no final as pessoas não consigam reconhecer Deus como pai. A paternidade de Deus, ela sara tudo, né? Ele é o pai verdadeiro. E a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Como que isso é sorrateiro no cinema, em jogos, na mídia, exatamente, né? Então, assim, esse negócio da paternidade de Deus, né? O espírito paterno de Deus presente, cuidado e tal, isso sara muitas pessoas, né? Assim, o que você tem para falar sobre isso? Assim, a questão da paternidade de Deus, essa questão vertical que você falou, né? Como é que a pessoa pode resolver isso, ressignificar isso? Porque às vezes a pessoa pensa, não, meu pai foi ruim. Quer dizer que o que é pai não é bom. Se chama o Deus de pai, logo Deus boa coisa não é. Então essa questão dessa... É intrínseco, né? Claro que não é tão literal assim, mas a pessoa tem uma dificuldade de enxergar ou experimentar a paternidade de Deus, porque não teve um bom exemplo de pai terreno, né? Nós temos a história do filho pródigo, que é um clássico, né, quando se fala do exemplo de um filho que pediu a parte da herança para poder viver a vida dele, né, absolutamente, e ele de fato viveu a vida dele até que os recursos acabaram e ele volta. Mas para mim, a grande cereja desse bolo aí não é o filho pródigo. Meu pai. Não, é o irmão dele. O irmão pródigo. Porque apesar dele estar na presença do pai constantemente, ele não se via como filho. Uau, verdade. Ele não conseguia se perceber. Precisou do pai chegar e falar assim, mas tudo que eu tenho é seu. Então, a estratégia dessa agenda, na minha opinião, é desumanizar o homem. É tirar o homem toda a referência que ele tem como macho, como homem, como protetor, como sacerdote, como pastor, como o cara que cuida, o cara que vai lá e resolve, que conserta o chuveiro, entendeu? O cara que protege a criança, protege a esposa. A Bíblia fala que a mulher, que o marido tem que amar a esposa, né? A família, como Cristo amou a igreja. Não é isso? Se precisar, dando a vida por ela. Não é a mulher que tem que fazer isso. O homem não tem que ter a necessidade de ser amado. O homem tem a necessidade de ser honrado. A mulher que tem a necessidade de ser amada. Entendeu? Então, quando a gente inverte esses papéis, cara, a música que a gente ouve hoje, você falou do cinema, da música. A música hoje trata o homem como um paspalho, cara, que clama e geme por amor. O cara foi traído pela mulher e o cara tá lá, pelo amor de Deus, né? Volta pra mim. Ah, que isso, cara? Reivindicando coisas que não são reivindicadas. Não, cara, isso não é natural, isso é antinatural, entendeu? Então, assim, o natural é que a família viva de forma, cada um cumprindo o seu papel. E todos, para que Deus seja tudo em todos. Né? Então, quando existe esse equilíbrio, cara, enxergar Deus como pai se torna consequência. Uau! Então, se você não se sente filho, né, ou não experimentou ainda da filiação, trata Deus como um chefe só, você vai ter um tratamento de servo. Agora, se você entendeu filiação, você pode experimentar a moral de ser filho de um Deus maioral, né? De um Deus que tem tudo, e pode a relação, né? Com esse Deus é forte. Até Jesus chamou Deus de Abba, né? De
paizinho, de aquela intimidade, né? E eu vou deixar um versículo em Romanos 8:14, diz: Abba, Pai, Papai. É assim que o próprio Espírito Santo, né, selo da nossa salvação, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Exatamente. Então, isso eu acho que parte de um princípio, isso aqui é a nossa balizante aqui dos episódios, né? A pessoa vai entender que Deus é Pai, ele vai entender um nível ali paterno de Deus e vai experimentar isso nele, esse significado, e vai conseguir viver melhor essa relação horizontal, então, sendo, né, essa pessoa posicionada, a pessoa funcional daquilo que Deus preparou para que ele fosse. Eu diria um pouco mais, Vitor, que é o seguinte: a gente vive numa pandemia de procrastinação. As pessoas hoje lutam, elas leem livro, elas fazem curso para aprender a vencer a procrastinação, certo? Muitas vezes a gente está falando desse conteúdo aqui, as pessoas estão pensando assim: mas eles vão falar, eu vou pegar essa técnica aí, essa dica, e vai demorar muito para eu pôr em prática. Não. Eu quero deixar bastante claro que tudo que envolve a paternidade, se você pegar agora a dica e pôr em prática hoje, o resultado é imediato. Instantâneo. Ninguém resiste à notícia do amor. Uau. Se você ligar para o seu pai ou para o seu filho e mandar um eu te amo verdadeiro, genuíno, ninguém resiste a isso, irmão. Ninguém resiste. No mínimo, vai ver uma revolução, uma transformação. Então a notícia do amor, ela transforma, ela restaura, ela cura, entendeu? E a paternidade é um excelente cenário para a gente ressignificar todas as relações. Sensacional, fabuloso. Pessoal, foi mais um episódio, espero o próximo. Weslão, valeu demais, tamo junto. Kombucha Romar, melhor não há. Aqui no estúdio do Juneira. Valeu, Juneira. Valeu, Juneira. Artuzão recebendo a gente aqui com todo o conforto. Artuzão. Até a próxima, pessoal. Valeu!